Queridos, a alegria é a expressão do povo de Deus, amém? Paulo, ele diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós temos que nos alegrar na presença do nosso Deus, amém? Meu amigo, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres na presença dEle, aleluia! Pode se assentar, amém? Glórias ao nosso Deus, glórias ao nosso Deus, aleluia! Glórias ao Senhor. Eu quero externar aqui a minha gratidão à nossa líder, que me deu essa oportunidade. Obrigado pela confiança. Amém, amados? O tema da nossa mensagem dessa manhã é o outro Consolador. Abra a sua Bíblia lá em João capítulo 14. Queridos, nós estamos aqui na mesa do Senhor nessa manhã, João capítulo 13. Do verso 31 ao 38 é o momento em que Jesus ele estava sentado na mesa da ceia com os discípulos. Ele pega um bocado de pão, ele molha e ele diz: aquele a quem eu der esse pão, ele é o traidor. Ele dá para Judas, Judas sai. E aí de João 13, do verso 31 ao 38, o capítulo 14, o capítulo 14, 15 e 16, acontece aquilo que é chamado os últimos discursos de Jesus antes da crucificação. Judas sai, Jesus começa o discurso, e ele começa a dizer para os 12, está chegando a hora em que eu vou voltar para o Pai. Eu vou para o Pai, para um lugar onde tem muitas moradas, eu vou preparar moradas para vocês. É nesse momento que Jesus ele dá aquele mandamento, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu amei a vocês. E aí Jesus vai falando sobre a ida dele, e aí nós vamos para o verso 16 do capítulo 14. Jesus anunciando a sua ida, ele faz uma promessa, ele diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, não vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Início do verso 18 ele diz: não vos deixarei órfãos. Vamos para o versículo 7 do capítulo 16. No verso 7 ele diz: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu enviarei ele a vocês. Pule para o verso 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir, e ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vulo-á de anunciar. Diga amém. Jesus, amados, ele está prestes a ser crucificado, e ele dá o último discurso aos discípulos. Como eu disse anteriormente, ele diz: está chegando a hora que eu vou voltar para o Pai, só que eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar um outro Consolador. Diga outro Consolador. Jesus, para confortar os discípulos que certamente estavam tristes com a notícia de que ele partiria, ele diz: fiquem tranquilos, vocês não ficarão órfãos, eu vou enviar um outro Consolador. Essa expressão outro no grego é allos, que significa outro da mesma espécie. Jesus, quando ele diz: fiquem tranquilos que eu vou enviar outro, ele estava dizendo: esse outro que vai vir, ele é parecido comigo, ele é da minha mesma natureza, ele é da minha mesma espécie, e ele tem a minha mesma autoridade. Aqui nós vemos o cuidado de Jesus, queridos, que ele não relegou sua igreja ao mero cuidado dos anjos, ou à orfandade. Ele diz: eu vou enviar para estar com vocês o próprio Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele diz: vocês não vão ficar sozinhos, quem vem para estar com vocês é o Espírito Santo. E Jesus, ele vai, ao passo que ele vai prometendo a vinda do Consolador, ele vai descrevendo algumas características da obra que o Espírito Santo executaria junto aos discípulos e na vida da igreja. Quando Jesus ele usa essa palavra Consolador, essa é a palavra que é usada na Almeida Corrigida Fiel. Na NVI a palavra que eles usam é conselheiro. Na Almeida Atualizada eles usam a palavra ajudador. Na nova tradução da linguagem de hoje eles usam a palavra auxiliador. E na nova versão transformadora eles usam a palavra encorajador. O Espírito Santo é o Consolador, o Espírito Santo é o ajudador, o Espírito Santo é o auxiliador, o Espírito Santo é o conselheiro, e o Espírito Santo ele é o encorajador. Esse monte de denominações descreve a amplitude da obra de Deus na vida da igreja.
O papel que o Espírito Santo iria desempenhar. O Espírito Santo é aquele que foi enviado para nos consolar em nossas dores e tristezas. O Espírito Santo é aquele que foi enviado para nos ajudar em nossas fraquezas. Romanos 8:26, Paulo diz: e o Espírito Santo, da mesma maneira, nos ajuda em todas as nossas fraquezas. O Espírito Santo é aquele que foi enviado para nos aconselhar em nossas dúvidas. O Espírito Santo é aquele que foi enviado para nos auxiliar na nossa missão. E o Espírito Santo é aquele que foi enviado para nos encorajar na nossa jornada. Tudo isso o Espírito Santo faz em nós. E o Espírito, ele foi enviado para fazer tudo isso nas nossas vidas, queridos. Essa é a abrangência da obra do Espírito Santo em nós. E o Espírito Santo, ele veio para fazer isso junto aos apóstolos. E ele está conosco hoje para fazer isso nas nossas vidas, amém? Se você precisa de consolação, ele tem consolo para você essa manhã. Se você está em dúvida a respeito de alguma decisão, ele está aqui para te aconselhar essa manhã. Se você está passando por um momento de fraqueza, ele está aqui para te ajudar essa manhã. Se você está desanimado, ele está aqui para te encorajar nessa reunião hoje. E aí no capítulo 16, verso 13, Jesus ele diz assim: e quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. João 17, Jesus ele orando ao Pai, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se o Espírito da verdade veio para nos guiar em toda a verdade, e a palavra de Deus é a verdade, o Espírito Santo ele veio para nos guiar nas páginas da Escritura. O Espírito Santo é aquele que foi enviado para iluminar a palavra de Deus para nós. O Espírito Santo é aquele que foi enviado para fazer o texto saltar das páginas diante dos nossos olhos. Quantos aqui não tiveram a experiência de ler um texto 1, 2, 5, 10 vezes, e um certo dia você estava lendo e parece que o texto saiu do papel diante dos teus olhos? Tu disse: rapaz, eu nunca tinha notado o que esse texto queria dizer. Eu nunca tinha percebido o quão esse texto é poderoso. É o Espírito Santo pegando o texto do papel e expondo a você. O Espírito Santo é aquele que tem a missão de nos levar ao fascínio e à paixão pela palavra. O salmista, no Salmo 119, 103, ele diz assim: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel na minha boca. É o Espírito Santo, queridos, que vem dar esse sabor à palavra de Deus para nós. No Salmos 81, verso 16, o Senhor disse assim: eu vou te alimentar com mel que brota da rocha. E é o Espírito Santo que vem extrair esse mel da rocha da palavra e nos alimentar com ele. Se a tua vida, se a tua relação com a palavra de Deus até hoje é uma relação superficial, você só lê quando vem ao culto, só lê quando vai à célula, a próxima vez que você tiver a oportunidade, pega a tua Bíblia e antes de abrir, pede: Espírito Santo, me ensina a extrair o mel dessa palavra. Espírito Santo, ilumina o texto aos meus olhos, faz ele saltar das páginas da Bíblia para mim. Eu tenho certeza que você vai se fascinar pela palavra de Deus. No Salmo 119, verso 77, o salmista diz assim: Senhor, a tua lei é a minha delícia. O Espírito Santo ele veio para gerar esse fascínio pelas Escrituras em nós. E o Espírito Santo ele torna a palavra saborosa ao nosso paladar. Quantos aqui já não se depararam com algum texto da palavra, meu irmão, que você saboreou aquele texto? É o Espírito Santo quem faz isso, na missão dele de nos guiar a toda a verdade. É o Espírito Santo, queridos, quem faz o nosso coração queimar com o texto, como ele fez lá em Lucas capítulo 24, verso 32, quando Jesus acompanhou os discípulos na estrada de Emaús e eles disseram: porventura não nos ardia o coração quando ele falava? É o Espírito Santo quem vem fazer a palavra queimar no nosso peito. É o Espírito Santo quem vem fazer esse calor invadir a nossa vida. É o Espírito Santo quem tem a missão de gerar em nós fascínio pelas Escrituras. O maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119. E esse capítulo inteiro é uma declaração de amor à palavra de Deus. O salmista diz: Senhor, como eu suspiro pelos teus mandamentos. Senhor, à noite eu fico na minha cama meditando na tua lei. Senhor, quanto amo a tua lei, todo o meu dia ela é a minha meditação. Deus, ele quer despertar em nós essa paixão e esse amor. E quem causa isso? O Espírito Santo de Deus. E aí Jesus ele segue, João 16,14, ele diz assim: e quando o Consolador vier, ele me glorificará. Essa expressão, ele me glorificará, ela é muito abrangente,
mas eu quero aplicar ela essa manhã a um fato. Quando o Espírito Santo ele vem para nossas vidas, uma coisa que ele faz é nos levar a adorar a Deus. Quando o Espírito Santo se move sobre a igreja ela é levada à adoração. Quando o Espírito Santo se move sobre alguém, automaticamente o Pai e o Filho são glorificados na vida dessa pessoa. Eu quero dizer essa manhã, se entregue ao Espírito Santo, porque você está perdendo muita coisa. Quando o Espírito Santo se move sobre alguém, essa pessoa automaticamente ela é levada a render glórias a Deus. Atos capítulo 2, verso 4, a palavra de Deus diz que o Espírito desce no cenáculo. Os irmãos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo. E no verso 14 a palavra vai dizer, as pessoas chegam para ouvir o que estava acontecendo e elas dizem: nós ouvimos esses homens falarem no nosso idioma e eles declaram as maravilhas de Deus. Atos capítulo 10, Pedro está pregando na casa de Cornélio. Enquanto ele prega, o Espírito Santo cai sobre aquelas pessoas. E aí 2 versículos à frente a palavra de Deus diz que os irmãos ouviam eles falarem em línguas e exaltarem ao Senhor. Sempre que o Espírito Santo vem sobre nós, a glória de Deus ela é levada do nosso coração para Ele, amém? Sempre que o Espírito Santo se move na igreja, nós somos levados a glorificar Jesus. Tem alguém sobre quem o Espírito Santo esteja se movendo essa manhã? Aleluia! Quando o Espírito de Deus se move sobre alguém, ele é levado a adorar. Ele é levado a glorificar o Senhor. E quão prazeroso é adorarmos a Deus. Amém? Aleluia. E aí, querido, Jesus ele vai descrevendo. Ele diz: o Consolador vai vir ficar com vocês. E aí os discípulos ficam tristes, obviamente. E aí tem um texto que sempre me chamou a atenção. João 16:7, Jesus ele diz assim, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Jesus está dizendo, é para o bem de vocês que eu estou indo embora. E aí ele diz, se eu não for, o Consolador não vai vir. Mas se eu for, eu enviarei o Consolador para estar com vocês. Jesus, queridos, na história da salvação, ele tinha uma missão a cumprir: morrer na cruz por nossos pecados, ressuscitar e assentar-se à direita de Deus Pai. E a partir do momento que ele fosse glorificado com o Senhor, o outro ator principal entraria em cena, que era o Espírito de Deus. João 17:4, Jesus orando ao Pai, ele diz assim: Pai, eu te glorifiquei, completando a obra que tu me deste para fazer. Filipenses 2:9, Paulo diz: e Jesus foi obediente a Deus até a morte, e morte de cruz. Jesus ele tinha uma missão: morrer por nossos pecados, ressuscitar e assentar-se à direita de Deus. E tem uma canção que ela relata muito bem, ela retrata muito bem isso. Aquela canção da Ludmila Feber que diz assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Jesus ele tinha a missão de nos dar uma herança através da sua morte e ressurreição. A missão de nos levar a tomar posse dessa herança é do Espírito Santo. Jesus ele tinha uma missão de nos dar salvação e uma nova natureza através da sua morte e ressurreição. A missão de nos ensinar a viver essa vida é do Espírito Santo de Deus. O pastor David Robertson ele dizia: o Espírito Santo foi enviado para ser o mestre da nossa nova natureza. Você tem dentro de você uma nova vida, e quem te ensina a viver ela? O Espírito Santo. Jesus ele vem para morrer, ressuscitar e assentar-se ao Pai. E aí quando ele vai para o Pai, é aquele momento em que ele diz: Espírito Santo, é a tua hora de estar com a igreja. E aí ele diz: eu enviarei para vocês um outro Consolador. Aleluia. E aí Paulo ele diz em 2 Coríntios capítulo 2 verso 10, sobre a nossa herança: mas Deus o revelou a nós por meio do seu Espírito. Somente através do Espírito Santo nós temos a plena revelação daquilo que nós temos para viver em Deus. Sem Ele nada podemos. E aí, queridos, em João 16, o texto que nós lemos no começo, quando Jesus ele diz: eu enviarei para vocês o outro Consolador. Essa palavra Consolador no grego é Parácletos, diga Parácletos. Parácletos é uma palavra que significa aquele que foi chamado para estar do lado.
É por isso que tem tantas traduções: consolador, encorajador, auxiliador, ajudador, porque ela não tem uma palavra correspondente no grego. Paráclito significa aquele que foi chamado para estar do lado. Jesus, durante 3 anos e meio, ele esteve lado a lado com os discípulos, ensinando, consolando, exortando, e ele disse: eu vou para o Pai, mas eu enviarei alos paráclitos, um da minha mesma natureza, para ficar do lado de vocês. O Espírito Santo, queridos, é aquele que foi enviado para estar conosco, lado a lado. Jesus diz: eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos. O que eu vou enviar, do mesmo jeito que eu estou com vocês há tanto tempo, lado a lado, Ele vai ficar com vocês, lado a lado. João capítulo 15, verso 15, Jesus diz: eu já não vos chamo de servos, eu vos chamo de amigos. Jesus, durante 3 anos e meio, ele construiu uma relação de amizade com seus discípulos, uma relação de parceria com seus 12. Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um outro para ser amigo de vocês. Ele vai estar com vocês, lado a lado. Queridos, o Espírito Santo de Deus, em termos, ponha aspas nisso, geográfico, da Santíssima Trindade, Ele é quem está mais perto de nós. O Pai está sentado no trono da glória, Jesus à sua direita, e o Espírito Santo, Ele está aqui, lado a lado conosco. Lado a lado conosco. E assim como em João 15,15, Jesus diz: eu chamo vocês de servos, eu vos chamo de amigos. E aí Jesus segue: porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho anunciado a vocês tudo o que eu ouvi do Pai. E aí no texto que nós lemos, Jesus diz assim: quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, e Ele vos anunciará as coisas que hão de vir. Se a relação de Jesus com os discípulos, de amizade, era porque Ele compartilhava as coisas do Pai, Ele diz: quando o Espírito Santo vier, Ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai compartilhar as coisas com vocês. O Espírito Santo, Ele foi enviado para ser nosso amigo. O Espírito Santo, Ele foi enviado para ser nosso amigo. Eu já não vos chamo de servos, eu vos chamo de amigos. Isso é retratado, queridos, lá em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 3, naquilo que nós conhecemos como a bênção apostólica. O apóstolo Paulo, ele diz que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja convosco. A bênção sobre a igreja, a plenitude da bênção de Deus sobre nós, ela só pode ser vivida na graça de Jesus Cristo, no amor de Deus o Pai e na comunhão com o Espírito Santo. A igreja de Jesus, ela só avançou, a igreja primitiva, porque ela andou em comunhão com o Espírito de Deus. Jesus, ele sabia tanto disso que ele disse: eu estou enviando vocês para pregarem o Evangelho em todo o mundo, mas fiquem em Jerusalém até que o Paráclitos venha. Nós só podemos cumprir a nossa missão se o Espírito Santo estiver conosco, lado a lado. E nós só podemos viver a plenitude do que Deus tem para nós se nós estivermos na graça de Jesus, no amor de Deus o Pai e na comunhão com o Espírito Santo. A igreja primitiva, ela viveu aquela vida gloriosa porque eles eram amigos do Espírito Santo. Atos capítulo 10, Pedro está na varanda, ele tem uma visão de lenços, com toda espécie de animal, e aí a visão some. Tem pessoas da casa de Cornélio batendo na porta lá embaixo. O Espírito Santo fala: Pedro, tem pessoas que eu enviei aí, desce e vai com eles. Filipe, ele é acordado pelo anjo, o anjo diz: Filipe, vai até a rua tal. Quando Filipe vai chegando lá, está passando uma carruagem, o Espírito Santo diz: Filipe, te aproxima dessa carruagem. E Deus salva aquele servo da rainha da Etiópia. Paulo, ele está pregando em várias cidades, e aí ele diz: o caminho que eu vou seguindo, o Espírito Santo vai me revelando cidade após cidade, os problemas, as lutas e tribulações que eu tenho que passar. Quando os gentios começam a se converter, que as pessoas diziam: ei, vocês têm que seguir a lei de Moisés, e os outros diziam: não, vocês não precisam.
A igreja se reúne no concílio da igreja de Jerusalém para decidir o que era melhor para os irmãos. E quando ele chega a uma decisão, Pedro diz assim: nós escrevemos a vocês o que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Eles estavam dizendo, a decisão que foi tomada nesse concílio foi junto com o Espírito Santo. A igreja de Atos só avançou porque o Espírito Santo estava com eles. Paulo estava querendo pregar na Bitínia, lá em Atos 16 ou 20. E ele diz que o Espírito Santo impediu eles de ir para aquela cidade pregar. E eles foram para Macedônia, onde alguns irmãos foram salvos. Muito tempo depois ele foi para aquela região. E foi na região da Bitínia onde Paulo teve a sua maior proeminência no ministério. Porque ele ouviu o Espírito Santo. A igreja viveu o que ela viveu, queridos, porque eles andavam com o Espírito de Deus. E o Espírito Santo, ele foi enviado para ter essa amizade conosco, para ter essa comunhão conosco. E eu queria compartilhar com vocês um testemunho pessoal essa manhã. No ano de 2006, eu tinha 13 anos de idade. Eu já era líder de célula, estava mais na igreja do que em casa. E a minha vida de oração estava um fiasco. Você sabe a velocidade 2 do WhatsApp? Que a gente manda áudio? Era uma época que eu estava tão sem vergonha, irmãos, que eu ia orar à noite, eu orava o Pai Nosso na velocidade 2. Pai Nosso está no céu, santificado seja o teu nome. Venha nós, vosso reino, seja feita a vossa vontade. Desse jeito, eu não estou exagerando, porque eu queria orar rápido. Eu queria não falhar em ter orado, porque nessa época o Cássio era o meu líder. E o Cássio parava a gente assim, olhava no olho e dizia, você está orando, você está lendo a Bíblia? E para não estar em pecado, eu orava na velocidade 2. Uma vergonha. Eu imagino Deus olhando o jovem orando dessa maneira, né? E aí o vizinho meu pegou emprestado o livro Bom Dia Espírito Santo. E eu disse, meu irmão, tu tem que me emprestar esse livro, cara. Tu lê de dia e tu me dá à noite eu leio, de manhã eu te devolvo. Aconteceu que acho que eu li o livro todo e ele não leu nada, né? Eu peguei e tomei posse. E aquele livro fez o meu coração queimar. E um dia sentado na área da casa da minha avó, com 13 anos, com toda a sinceridade do meu coração, eu orei, eu disse assim, Espírito Santo, deixa eu te conhecer. Espírito Santo, me ensina a ser teu amigo. E daquele momento em diante, Deus começou a fazer uma revolução na minha vida. Eu dormia no mesmo quarto que os meus avós e o meu primo. E aí eu esperava eles dormir, acalmar as coisas. E eu sentava, e eu me ajoelhava ali do lado da minha cama. E eu dizia assim, Espírito Santo, vem nesse lugar. E a brisa do Espírito Santo me envolvia ali naquele quarto. E aquele garoto que não gastava 1 minuto orando o Pai Nosso, agora eu comecei a ficar com Deus ali no meu quarto 2 horas, 2h30, toda noite. Eu me ajoelhava ali, eu dizia, Espírito Santo, vem nesse lugar. E o Espírito Santo vinha e me envolvia. E ali eu comecei a conhecer a intimidade do Senhor. Eu não estava desviado, queridos. Eu estava mais dentro da igreja do que nunca, mas a minha vida de oração não funcionava. E um dia, um garoto de 13 anos, com toda a sinceridade do seu coração, orou e disse, Espírito Santo, deixa eu te conhecer. Me ensina a ser teu amigo. E ali no meu quarto, o Espírito Santo começou a se revelar a mim. E agora o Espírito de Deus era meu amigo. Aquele jovem que corria na oração, agora tinha fome de oração. Eu ficava caçando uma reunião de oração. Já viram aquele meme que o pessoal tá compartilhando, né? O do cara olhando para o garçom, para ver se o garçom lembra da bebida dele. Eu ficava atrás de alguém para me chamar para orar. Porque eu comecei a conhecer a intimidade do Espírito Santo. E eu quero dizer essa manhã para você, talvez você já tenha vivido isso e hoje não tem mais. O Espírito Santo está aqui hoje para reatar a amizade dele contigo. Talvez você diga, Laura, eu sou novo no negócio, eu nunca nem tinha ouvido falar disso. O Espírito Santo está sendo apresentado a você essa manhã, porque Ele quer ser teu amigo. Talvez você diga, Laura, eu tenho vivido isso todos os dias da minha vida. E eu digo a você, vamos mergulhar mais fundo, porque no rio de Deus sempre tem um lugarzinho mais profundo para nós.
O Espírito Santo de Deus escolheu essa manhã para se revelar a você. Ele quer ser teu amigo, Ele quer andar contigo, Ele foi enviado do céu para isso, para que nós tenhamos comunhão com Ele. Queridos, eu estou falando de a verdade do Evangelho ter significado para você. A partir daquele dia que eu orei, eu disse: Espírito Santo, deixa eu te conhecer. Deus era real para mim, Jesus era real para mim, o Espírito Santo era uma realidade naquele quarto. Eu dizia: Espírito Santo, vem nesse lugar. A minha tônica nessa manhã é que o Espírito Santo, ele é tão doce, ele é tão simples, que ele ouviu a oração de um garoto. O que ele fará com você se você for sincero com ele essa manhã? O Espírito Santo está aqui para te envolver hoje. Ele está aqui para se revelar a você hoje. Ele está aqui para dar sentido à tua caminhada com Deus. Permita Ele te envolver nesse momento. Eu quero dar um tempinho para você se conectar a Ele agora. Mas eu vou enviar para vocês um outro Consolador. E Jesus disse: Ele estará convosco para sempre.